Tem uma outra pergunta aqui dizendo assim: estou com diarreia há muito tempo, com água diariamente. Já tentei de tudo e não melhora. O que pode ser? Muito bem, muito bem. Então, diarreia crônica. Muito difícil falar isso para você, mas a gente, como médico aqui, a gente tem que pelo menos dar um norte de orientação para que você procure logo o tratamento, perdão, o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Então, a minha primeira orientação é a seguinte: diarreia crônica não é uma coisa normal. Tá? Se você está com uma diarreia já há muito tempo, não melhora, faz uso de remédios e não melhora, você tem que procurar logo o seu médico. Porque há inúmeros tipos de diagnósticos diferenciais para a diarreia. Principalmente a diarreia de longa data, a diarreia que já está acontecendo há muito tempo, a diarreia crônica. E certamente os diagnósticos diferenciais envolvem vários problemas, né? Desde uma verminose maltratada, muitas vezes você está com verme, está com uma giardia, uma ameba, alguma coisa assim. Mas há problemas também mais complexos, né? Problemas de hipersensibilidades alimentares, problemas de câncer intestinal que precisa ser visto. Você pode também estar com a síndrome do colo irritável, que não é algo incomum, que de vez em quando nós pegamos, pacientes que nós investigamos tudo, mas esse paciente tem a chamada síndrome do colo irritável, que é um problema onde existe uma ligação dos neurônios do sistema nervoso central com os neurônios intestinais, lembrando que o intestino é o único órgão do corpo fora do cérebro e da coluna, ou seja, do sistema nervoso central, que tem neurônio. E esses neurônios têm comunicação direta com o sistema nervoso central. Então, quando você tem algum problema emocional, muitos pacientes desenvolvem sintomas gastrointestinais, sintomas no intestino. E esses sintomas intestinais, por sua vez, eles só melhoram quando você faz medicação com acompanhamento do neurologista ou do psiquiatra, porque a síndrome do colo irritável é basicamente uma deficiência de neurotransmissores cerebrais. Ou seja, tem que iniciar uma medicação para a cuca, para o cérebro, né? E a partir dali melhora o quadro da síndrome do colo irritável. Há outros tipos também de fatores que causam a síndrome do colo irritável, não é só a questão emocional, tá? Mas o principal é a questão emocional. Existem as doenças inflamatórias intestinais também, ou seja, você pode estar com uma diarreia crônica, com cólica, com aumento do volume abdominal, aumento da barriga, né? Justamente por causa de uma doença inflamatória intestinal. Essa doença inflamatória intestinal causa inflamação crônica nos intestinos, são doenças, a grande maioria das vezes, autoimunes, de autoagressão, como se o seu organismo estivesse se autoagredindo, e se você não iniciar realmente um tratamento o mais rápido possível, o mais breve possível, muitas consequências podem acontecer, né? Um exemplo, a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. Você pode ter a produção de fístulas. A doença de Crohn ela é muito seletiva, né? Ela seleciona uma região específica do intestino. E aquela região específica do intestino, ela pode se juntar com outros órgãos e fazer uma comunicação do intestino com outros órgãos. Um exemplo, eu tive uma paciente que me procurou na clínica e ela estava apresentando um processo de infecção urinária de repetição. Olha que coisa. E uma das queixas dela é que, além dessa infecção urinária de repetição, ela estava soltando gases pela bexiga. E já tinha feito vários tipos de exames, nada conseguia elucidar o que está acontecendo. E nós pedimos então uma urografia excretora, e na urografia excretora o contraste passou pela fístula que foi feita do intestino dela com a bexiga. Ou seja, ela tinha uma doença de Crohn, um quadro de diarreia crônica, cólicas abdominais, sem uma elucidação, e durante a doença de Crohn houve a formação dessa fístula, a comunicação do intestino com a bexiga, e por isso que ela estava tendo infecção urinária de repetição, porque as bactérias intestinais penetravam na bexiga constantemente. E não adiantava o antibiótico que você fizesse, porque sempre você teria um foco de bactérias intestinais patogênicas, né, que acabam colonizando a bexiga, que causam doença, e uma infecção urinária de repetição, muitas das vezes grave, que ela precisava até internar para fazer antibiótico venoso na veia. E voltava para casa e novamente tinha essa infecção. Então, você vê como é que é a preocupação, né? Então,
Então a doença de Crohn ela tem uma preleção, ela tem uma seleção de uma região específica do intestino, ela não acomete todo o intestino. Ela acomete realmente, na sua grande maioria das vezes, uma região específica. Já a retocolite ulcerativa, ela pode acometer todo o trato gastrointestinal, desde do intestino, parte do intestino delgado, intestino grosso, principalmente o intestino grosso, né, e chegando até o reto também, e causando um processo inflamatório, uma chamada pancolite, uma inflamação do intestino ampla, tá? E não costuma dar fístula, porque ela fica mais nas camadas intestinais mais externas, ela não atinge as camadas mais internas do intestino, então acaba não dando fístula. Mas o que a gente precisa ressaltar é que essas doenças inflamatórias intestinais, elas também podem levar a câncer do intestino. Então, por isso que tem que ser visto o mais rápido possível, o diagnóstico o mais rápido possível, para evitar a complicação pior, que é o câncer do intestino provocado por uma inflamação crônica causada de aparência da condição física do paciente, que a gente consegue ver alguma coisa e pelo menos suspeitar de alguma situação. Mas nenhum médico sabe exatamente o que o paciente tem só olhando para a cara do paciente, só olhando para a face do paciente. Então, por isso que é importante, durante o processo de investigação, você colocar todas as possibilidades que possam estar causando aquele problema que você está apresentando. E isso a gente chama de medicina dos diagnósticos diferenciais. É igual a investigação de um quadro, de um crime por um policial. Ou seja, o policial ele coloca os principais suspeitos e a partir dali ele vai retirando, através das evidências que ele vai encontrando, ele vai retirando aqueles suspeitos e afunilando a investigação em poucos suspeitos, somente até encontrar o causador do problema. E a mesma coisa o médico. O médico ele tem que agir como um policial, ele tem que investigar o seu quadro clínico e ir descartando as possíveis possibilidades de acordo com as evidências que são alcançadas através dos exames e da investigação que nós vamos fazer durante as consultas que os pacientes nos procuram. Tá bom? Então é basicamente isso. Por favor, procure seu médico. Pode ser uma bobagem, mas pode ser uma coisa séria. E se for algo sério, todo tratamento, quando ele é feito com rapidez, a grande maioria das vezes, ele tem solução e pode ser resolvido. Agora, se você deixar, se você negligenciar os sintomas, aí realmente, depois, se for algo mais complexo, algo mais complicado, o médico pouca coisa vai poder fazer. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço, fique com Deus.